Bom dia! E aqui nós estamos com a segunda parte, com a continuação de Administre Suas Emoções. E hoje a gente, além de estar falando um pouquinho sobre isso, dando essa introdução, nós vamos estar detalhando de que forma você pode, de uma forma prática, óbvio, administrar suas emoções. Então a gente está baseado no texto de Tiago, capítulo 3, versículo 2, que fala assim pra gente: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. E o administrar emoções, que nós começamos falando no vídeo anterior, fala sobre essa questão do domínio próprio. Ele passa por isso. E o restante o Alexandre complementa. Bom, ontem nós falamos que normalmente as pessoas escolhem três caminhos para administrar suas emoções. A primeira delas seria enterrar, né? Ou seja, a pessoa somatizar os problemas e tentar não repassar para ninguém, sofrendo ali as consequências do problema que ela está vivendo. Existe um outro caminho, que foi o deixar explodir a mina, né? Ou seja, tudo que está dentro de você, você joga para fora sem medir muitas consequências. E existe o caminho certo, que seria desativar as minas. Para poder tratar esse tema, antes de entrar na parte que eu julgo que seria mais importante, que é o que a Márcia vai falar, que é tratar sobre o como fazer para desativar essas minas, eu queria tratar com vocês de duas premissas que a gente precisa ter, ou precisa entender, para lidar melhor com as suas emoções. Tá? A primeira delas diz o seguinte: trabalhar honesta e humildemente as emoções conduz ao entendimento. Enfrentar as minas e admitir que elas são nossas exige caráter. Essa é a primeira premissa que a gente precisa entender. Que a gente tem uma forte tendência a querer culpar os outros pelas nossas reações. Mas não a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos culpados pelas nossas próprias reações. Tá? Eu trabalhei com um almirante muito sábio, que ele dizia o seguinte: porque não há justificativa para a falta de educação. Tá? Não há justificativa. Não há justificativa para você tratar o outro de forma inadequada. Tá? Nem mesmo quando aquela pessoa realmente merece, quando aquela pessoa age. Tá? A Bíblia fala em Provérbios, né, que a resposta branda, ela desvia o furor. Né? Muitas vezes a gente quer alimentar, quer resolver um problema quer apagar um incêndio jogando gasolina. Né? Não é assim porque as coisas resolvem. Né? Mas uma coisa que a gente precisa realmente entender é que nós sempre temos a escolha de agir pelo bem ou de escolher o mal. Todo dia nós somos colocados diante de nós essa opção. Lá em Deuteronômio fala exatamente isso, né? Eis que todo dia eu coloco diante de vocês o bem e o mal. Escolha, pois, o bem, para que tudo vá bem com a sua família. Ele coloca assim: eu coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o bem. É isso que o texto fala, né? Toda vez que fala de escolha, eu me remeto a uma história que eu li há muito tempo atrás, de um pesquisador que estava tratando sobre alcoolismo, e ele se deparou com um caso muito interessante de um pai que tinha dois filhos. O pai era alcoólatra e ele tinha um filho que tinha se tornado alcoólatra como ele, e tinha um outro que odiava o álcool e foi muito bem sucedido, criou sua família, teve muito sucesso na criação dos seus filhos, no casamento, enquanto o outro, que era o alcoólatra, teve uma vida destruída como o pai. E foi muito interessante esse exemplo, porque esse pesquisador fez a mesma pergunta para os dois e obteve como resposta a mesma também. Ele perguntou para os filhos: por que você escolheu o caminho que você escolheu? Um escolheu ser alcoólatra e outro escolheu odiar o álcool. Os dois responderam a mesma coisa: o que eu podia fazer diante do pai que eu tinha? Ou seja, esse exemplo ele só ilustra e reforça essa ideia
de que a escolha realmente está sempre na nossa mão. Tá? Nós precisamos, de fato, entender isso e admitir que, muitas das vezes, nós somos realmente culpados, tanto por agir de forma inadequada com os outros, como também somos, às vezes, culpados também de permitir que as pessoas nos tratem de forma inadequada. Tá? A gente vê muito isso no trato com casais, de pessoas que se permitem passar por determinadas situações que não caberia isso, principalmente quando se trata de filhos. A gente vê cada situação, cada aberração do pai passando privação financeira ou passando por questões que nós já lidamos até mesmo de ser vítima de violência dentro de casa, porque ele não tem coragem de exercer a sua autoridade ou de se posicionar diante de um determinado problema. Eu acredito muito numa coisa, que Deus, ele tem uma escola para nos ensinar a administrar realmente por quem nós somos ou os problemas que nós temos. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito impaciente. Sou aquele motorista que no trânsito fico trocando de faixa o tempo todo, tentando achar o melhor caminho, né? E é impressionante realmente como Deus tenta trabalhar em mim, pelo menos, essa questão da paciência. O fato de você, Deus utilizar determinadas situações ou até mesmo determinadas pessoas para poder te dar a oportunidade para você corrigir as falhas. Eu sempre falo com o Alexandre que a gente vive como se fosse em degraus, né, em escalas. Você não vai passar para a escala seguinte se você não estiver bem naquela escala anterior. E Deus vai te mostrar mais uma vez aquela escala ou aquela escada anterior, que é para você, que você tá ali para você poder fazer aquela melhoria, aquela transformação. Aí ele faz um upgrade e você passa para o estágio seguinte. O comentarista bíblico Russell Norman Champlin, ele escreveu numa das aplicações sobre o texto de 1 Coríntios 13, quando ele fala do amor e paciente, ele usa uma expressão que eu gostei muito, que diz assim: quem ama não se ira no primeiro insulto. Ou seja, quem ama, ele absorve o primeiro impacto e não reage de início. Ele não reage imediatamente. Quando a pessoa age assim, ela dá tempo para a pessoa que insultou. Muitas das vezes a pessoa insulta porque está magoada ou está no meio de uma competição de argumentos ali, naquela briga, normalmente provocada pelo orgulho, e sai da boca dela palavras porque ela não queria realmente dizer. Quando você não reage de primeira, na sua administração das suas emoções, você é capaz de agir de uma forma adequada, você dá a oportunidade ao outro também de se corrigir, e ao invés de iniciar a Segunda Guerra Mundial, muitas vezes conflitos podem ser evitados porque você agiu da maneira correta. Muitas das vezes, quando eu estava na minha crise conjugal com a Márcia, o nosso natural era um ofender o outro. Ela me ofendia, eu retribuía, ela me retribuía de novo e ficava naquela briga, né? Aprendi com Deus a não retribuir na mesma moeda. Se ela me tratasse com grosseria, eu tentava falar de forma tranquila e amena. E isso ajudou a quebrar um pouquinho das barreiras que ela tinha, né? E isso para mim foi muito positivo, muito bom ter aprendido isso, a lidar com as questões de uma forma diferente, né? A segunda premissa seria o seguinte: aproximar e desativá-las exige coragem, pois elas nos deixam vulneráveis, né? Não sei se você já lidou com pessoas assim, eu já conheci algumas pessoas que são extremamente grosseiras. Elas dão patada em todo mundo, tudo que você pergunta, ela te trata com impaciência, com grosseria. Eu aprendi que esse tipo de pessoa normalmente age assim porque ela é insegura. Ela normalmente utiliza a agressividade para te afastar dela porque ela tem medo de se aproximar e se machucar, de ser magoada. Eu vejo claramente o seguinte: eu aprendi na caminhada, até citei um exemplo disso ontem no vídeo anterior. Eu aprendi que muitas vezes assim, o melhor caminho para você lidar com determinadas dores e problemas que você está sentindo é você realmente externar, você abrir o teu coração para tua mulher ou para teus filhos,
para que você consiga realmente fazer o outro entender o que está passando. É muito difícil lutar sozinho, mas quando você se abre, existem dois problemas. O primeiro, você se torna vulnerável realmente. Mas, por outro lado, quando você está se abrindo com uma pessoa que te ama, que quer o teu bem, ela naturalmente vai se sentir mais confortável para te ajudar e vai se sentir também confortável para abrir o coração dela e agir da mesma forma com você. E isso normalmente ajuda muito no processo de cura do casal ou do relacionamento com filhos, né? Pode continuar. A gente vai passar para essa parte mais prática, mas lembrando sempre o seguinte, são dicas, são orientações, e essas orientações, elas tendem a neutralizar emoções negativas. Aquilo que é de ruim, que precisa ser neutralizado. Você não vai abafar, você não vai enterrar, você não vai jogar para baixo do tapete, nem você vai explodir nessas emoções. Então, você vai trabalhar elas. E o trabalho é demorado, gente. Não é uma coisa da noite pro dia. Você vai ter alguns insights que você vai perceber, que Deus vai... alguns toques, assim, que Deus vai dando para você continuar na jornada de uma forma melhor. Você vai ver que a primeira vez você vai falhar e você vai ter aquele reflexo. Poxa, fiz errado, eu vou repetir a coisa de uma forma diferente, vou agir de forma diferente. Quando você menos esperar, você já está envolvido no processo. Teoricamente, dizem que você precisa de 21 dias para você poder fazer com que seu cérebro ele se condicione e você comece a trabalhar de uma forma diferente. Eu acredito nesse condicionamento, mas quando a gente tem a presença de Deus, as coisas podem se tornar mais prazerosas, podem se tornar mais fáceis e você pode se tornar mais apto a fazer as coisas de uma forma mais tranquila. Então, alguma maneira de neutralizar essas emoções negativas e você administrar as emoções positivas são: primeiro, ore. Ore você sozinho e ore com seu cônjuge. A oração, ela tanto fecha portas que não são boas, como ela te dá a oportunidade de abrir outras portas que Deus quer para a tua vida. E com certeza você vai ter, dentro daquele momento de oração, aquele momento de meditação, aquele momento de tranquilidade, aquele momento de paz, e Deus vai estar falando com certeza ao seu coração. No curso Casados para Sempre, a gente ensina, é uma das aulas mais curtas, mas é a aula talvez uma das mais importantes. É a aula de oração do casal. A oração do casal, orar individualmente é importante, mas orar junto com o cônjuge é uma das coisas mais importantes que você pode fazer na tua vida. Ela a expressão que se usa na apostila do casal é o seguinte: é um cimento para unir ali o casal. E é uma arma poderosa, porque ela vai ser uma cobertura para o casal contra todas as informações negativas que o mundo, né, vai te transmitir. Respire fundo. Nós temos na parte frontal do nosso cérebro, o lobo frontal, é onde atuam as emoções, onde a irritabilidade ela acontece. Na hora desse momento de irritabilidade, essa área ela tá cheia de sangue. Então, você tende a falar, agir, gritar, brigar de uma forma assim, intempestiva, né? E respira fundo, dá um tempinho, para raciocinar. Nesse momento que você respira, que você relaxa, aquele excesso de sangue sai. E o seu cérebro, ele tem condição de administrar essa sinapse de informações e você tem condição de falar alguma coisa melhor. Se naquele momento você não tiver essa condição, dê um tempo, peça a pessoa assim: olha, eu não vou responder isso agora, depois a gente conversa, não tenho condição. E não é feio você falar isso, não é problema. É sinal de que aquilo ali não foi bem absorvido. Então, em vez de você sair dando uma patada ou gritando com a pessoa, você vai ter um tempo para poder administrar aquilo dentro de você e falar de uma forma que a pessoa entenda. Porque o importante não é o que você fala, o importante é o que o outro entendeu. Partilhe o que se passa dentro de você. A gente sempre tem falado aqui sobre a questão de transparência, sobre você ser legítimo, sobre você ser sincero. E eu frisei na primeira etapa desse vídeo, eu falei sobre sinceridade e sincericídio, né? Nem sei se sincericídio tem no dicionário, uma coisa que a gente inventou. Mas a sinceridade é importante dentro de um relacionamento conjugal, é importante dentro da família.
Agora, se você usa aquilo ali para poder machucar, para poder ofender, você está matando o outro. E não é o tempo todo que você vai ter que. Você precisa falar a verdade? Precisa. Mas escolha o momento certo, a hora certa, e fale de uma forma que você não venha a agredir a outra pessoa. Deixe a autodefesa. Quem nos justifica é Deus, quem nos perdoa é Deus. Mas a gente carrega dentro da gente aquele sentimento de, não, eu vou dizer isso, vou falar aquilo porque eu preciso me defender. Você não precisa se defender. Você já sendo honesto, sendo transparente com a pessoa, tratando das coisas de uma forma mais ampla, mais clara, a pessoa vai entender você. Então não precisa de segredinhos. Que você seja transparente, né? E não fique se autodefendendo. As coisas, elas se explicam por si só. A verdade, gente, ela nunca fica escondida. Ela sempre vem à tona. Evite culpar ou atacar o seu próximo, né? O seu cônjuge. Porque quando você tá nessa defensiva, que é a autodefesa, você tá arremessando e jogando situações para o outro, que depois isso mesmo vai vir na sua mente e fala assim, mas será que ele fez isso mesmo? Será que foi dessa forma? Será que entendeu aquilo que eu tô falando? Então, evite culpar e atacar. Às vezes pode até acontecer no primeiro momento, mas para e reflita e corrija isso. Fale de suas necessidades, né? Não tendo medo de se expor. As pessoas às vezes pensam que o fato de você falar de você, ou se expor, ou transmitir alguma coisa, vai te deixar vulnerável. A pessoa vai ver seu ponto fraco, e vendo seu ponto fraco, ela vai ter como te atacar mais, te agredir mais. Não é isso. O fato de você se expor tira de você uma carga, tira de você um peso. E explica, isso é uma explicação, isso sim seria uma autodefesa positiva. Você está explicando o outro do jeito que você é, para que o outro entenda. Se o outro não entendeu, é um trabalho que ele vai ter que fazer com ele. Mas retire esses pesos que você carrega, pelo medo de não se expor ou não falar alguma coisa. Fala-se muito falava-se, né, muito no passado da questão do homem. Homem não chora, homem não deve demonstrar seus sentimentos, porque ele é o forte, ele é o cabeça. Sim, ele continua sendo forte, continua sendo cabeça, mas ele continua também tendo o DNA de Deus, é humano. E por ser humano, ele tem esses sentimentos dentro dele, que precisam ser também expostos, precisam ser trabalhados. Não confundir fraqueza com falta de caráter ou falta de personalidade, são duas coisas totalmente diferentes. Inicie um contato físico positivo. Que contato físico é esse? Às vezes você mantém a pessoa distante. A gente sempre fala para os casais, durmam na mesma cama, mesmo estando brigados. Por quê? Não deem lugar, não deem aquele espaço para que o diabo use aquela situação, aquele espaço para poder atacar vocês. Um contato físico positivo seria um toque, um segurar na mão, dar um abraço, aconchegar aquela pessoa contra o seu peito. Isso é importante. E você precisa fazer isso com seu cônjuge, precisa fazer isso com seus filhos, de uma forma deles sentirem que você está ali presente, que você precisa. Quando a gente fala de linguagens do amor, a gente fala sobre a questão do toque físico. Existem pessoas que realmente elas têm necessidade desse toque, elas precisam ser tocadas para poder sentir que a outra pessoa está ali com elas. É como se passasse energia de uma para outra, então ela sabe que a pessoa está ali do lado. Um outro fato discuta as mudanças para melhorar as coisas. Não tente tomar somente você pontos que você acha que aquilo ali, essa mudança vai ser positiva, então a partir de agora eu vou agir desse jeito. Não, vocês são um casal, conversem, troquem experiências, aproveitem as oportunidades para que vocês possam ter um leque de opções. Às vezes a ideia que você tem é boa, por que o outro não pode aprimorar essa ideia? Agradeça a seu cônjuge sempre, tenha o coração agradecido por poder ouvi-lo, por poder aceitá-lo. Às vezes é muito difícil para o cônjuge, para algumas pessoas, de agradecer, de dizer obrigado. Mas isso é importante, faz parte de um processo. É como a Alexandre às vezes falava para os meninos também. A comida não sai do fogão pronta, o fogão não faz a comida. A máquina de lavar roupa, ela não lava a roupa sozinha. O arrumar a casa não arruma a casa sozinha. O marido que sai para trabalhar e volta com dinheiro, ele está passando injúrias, problemas, dificuldades com seu chefe ou com colegas de trabalho, ou as próprias situações de trabalho. E quando volta para casa, ele quer um afago, ele quer um carinho, ele quer alguém que o escute, porque também
ele precisa desabafar, precisa colocar aquilo para fora, né? Então, tenha sempre o coração agradecido por tudo que o outro faz dentro de casa. É um bem comum aquele ambiente e é também uma forma de crescimento para a família. E faça algo que vocês dois apreciem. Nos momentos assim, muito enérgicos, de discussão, procurem acalmar, além de acalmar as situações, façam alguma coisa que seja prazerosa para vocês. E a gente costuma falar também da questão de memórias. Assim como a palavra de Deus diz, né? Quero que traga memória aquilo que me dá esperança. Então, às vezes, nesse momento que vocês estão fazendo alguma coisa a dois, saiu para o cinema, saiu para comer um pastelzinho na esquina, saiu para poder dar uma volta. É só aquele tempo de você respirar, passar aquele momento, e aí você consegue fazer com que os dois tenham um momento juntos, e um momento de acordo, e um momento para crescimento. Quando a gente fala assim de faça algo que os dois apreciem, a gente pensa... O tema principal dessa aula de hoje é como você administrar suas próprias emoções, né? Mas existe um outro ponto também que eu acho que vale a pena aproveitar, que é você também ajudar o outro a administrar suas dificuldades, né, suas emoções. Às vezes você percebe, como cônjuge, que alguém de casa não está bem, ou que ele está passando por alguma luta, o filho está passando por algum problema na escola, ou a mulher chegou do trabalho chateada com alguma questão, ou o clima dentro de casa não está bem. Você como administrador do seu lar ali, eu acho que vale a pena também você tentar tirar o pessoal daquela situação ali, fazer alguma coisa que eles apreciem para poder tirá-lo daquele problema por uns instantes, para ver se o coração melhora, se o ânimo melhora. Tá? Essa é uma situação que é bem comum aqui em casa. Ontem, por exemplo, eu não estava muito bem, a Márcia precisou ir na farmácia comprar alguns remédios que o médico indicou. Nós fomos na farmácia e de lá nós aproveitamos, demos um pulinho mais aqui na orla daqui de João Pessoa. Ficamos sentados na mureta, só isso. Sentados na mureta, conversando, vendo o povo passar, sentindo aquela brisa do mar passando ali nos nossos rostos. Então, foi bom. Resolveu o problema? Ajudou bastante, foi muito útil fazer alguma coisa que a gente pudesse contribuir, né, para que a gente melhorasse um pouquinho como casal. Tá bom? É só um exemplo. Você, dentro da tua realidade, você veja o que você pode fazer para contribuir para a tua casa ser melhor, né? Bom, e com isso a gente encerra essa série sobre emoções, né? Sobre administrar, analisar, colocar em prática. E teremos outros vídeos mais à frente. Que Deus os abençoe. Se você ainda não eu ia falar cliente, mas cliente é para o hospital. Se você ainda não faz parte desse processo nosso do Ministério Farol para Famílias lá do canal, se inscreva para receber, ative o sininho, né, para receber as notificações e compartilhe. O vídeo é público, é para você compartilhar. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas eu acredito que de alguma forma a palavra de Deus ela está sendo espalhada e precisa ser espalhada de uma forma positiva, para que você veja que assim como nós que também passamos por problemas, você também passa e que precisa e pode a cada dia ser melhor. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente semana.